Olá, pessoal, dando continuidade aí ao capítulo 12, vamos colocar aqui agora os indicadores sociais, foi onde a gente parou no vídeo anterior para poder entender esse processo, porque a gente viu que o PIB, Produto Interno Bruto, crescia de 8 a 10% ao ano. E como é que ficou a área social, o investimento em políticas públicas? Esse termo nem existia, tá? Porque a gente está falando aí de um período de ditadura militar, então políticas públicas, investimento no campo social não existia, tá? O desenvolvimento do Brasil era totalmente sustentado na urbanização e tinha como principal modelo o modelo industrial, né? A modernização da economia é totalmente pautada no modelo conservador, né? Em se tratando de ditadura militar, modelo conservador. Apesar de deixar de ser apenas um país agrário, exportador de alimentos, de matéria-prima e desenvolver uma apreciável base industrial e tecnológica, existe aí uma grande distorção de renda. Quem é rico continua rico e quem é pobre continua pobre. Você não tem a movimentação econômica para essa mudança, tá? Necessariamente, você precisa pensar que o achatamento da população pobre é a forma de manter os ricos cada vez mais ricos, tá? Então você não tem uma flexibilização econômica. São duas classes distintas, onde quem tem dinheiro tem, quem não tem é pobre, tá? Então essa questão de políticas públicas não existe. É um discurso que não existe porque não era interessante investir na população. Os gastos com saúde e educação são apenas gastos, não são investimentos, não trazem retorno. Então, o que você ganha com o processo de industrialização é dividido entre quem realmente tem grana, né? Que está envolvido nesse processo ali, os grandes empresários e tal. Quem não está envolvido nisso não consegue ter nenhum tipo de investimento voltado para o setor social, né? Para a área social. A política industrial favorece alguns setores, como os de bens de capital e os bens de consumo durável. Ao mesmo tempo, concentra os investimentos na região sul e sudeste. É quando acontece o êxodo rural. O pessoal começa a migrar, né, do interior, do campo, para vir trabalhar nas grandes cidades. E essa concentração maior se dá em São Paulo, a grande quantidade de indústrias, de bens de consumo concentradas naquela área que a gente chama de ABC paulista hoje, né, atualmente. E principalmente em setores geradores de empregos com efeito multiplicador da economia, né? A área do Sudeste e Sul é a área que mais concentra essa parte industrial, esse modelo industrial conservador, tá? No Nordeste, os investimentos limitam-se a setores de consumos não duráveis, como indústria têxtil, que não tem efeito dinâmico na economia. A situação torna-se crítica, sobretudo, nas áreas de saúde pública, habitação, alimentação e educação, que eu acabei de falar. Não existe investimento em políticas públicas para a classe pobre. Não existe. Esse termo não é nem utilizado nesse período, tá? Porque o gasto é muito grande e não se tem retorno. E aí você tem, num período de crise, grandes recessões dentro desse processo de formação econômica, né? Como eu falei anteriormente, entre a década de 1980 e 1990, por conta da crise do petróleo, o país dá uma estagnada, o PIB para de crescer, né? Porque os investimentos que se tinha param
de chegar, né? Lembra dos 3 pilares? Né? A privatização, a intervenção estatal e investimento nas indústrias de bens de consumo durável, né? Esse investimento para de chegar no Brasil e aí você tem uma estagnação desse PIB que vai impedir o crescimento econômico do país. E aí você tem uma queda. A JK começa a gastar mais do que receber, né? Vamos dizer assim, os investimentos das multinacionais. E aí o PIB tem uma estagnada, né? O que impede o crescimento da economia. Veja bem, são duas questões diferentes. Você tem o crescimento da economia, mas o achatamento da população pobre. E aí você, a cada vez mais, aumenta a questão da desigualdade social, né? A desigualdade social é muito presente nesse período. E isso tudo engloba um período de ditadura militar, tá? Eu não sei se eu falei para vocês, mas o processo de industrialização no Brasil, ele se dá de acordo com a fomentação do capitalismo. Ou seja, se a gente tem os primórdios do capitalismo a partir da Revolução Industrial da primeira, lá em 1789, no Brasil você só vai ter os primórdios da implementação da indústria por volta da década de 1930, tá? Olha quanto tempo, né? E aí, com o processo desenvolvimentista de Vargas, você tem a base do que é essa indústria. Posteriormente, Juscelino Kubitschek vem, né, para o poder, para a presidência, entra na presidência com o apoio do partido de Getúlio Vargas, e aí ele ganha a eleição com cerca de 36% de votos e assume o poder, tá? E aí ele continua colocando em prática essa questão do desenvolvimento, mas ele propõe ainda 50 anos em 5, né? Uma aceleração da industrialização no país, o que ficou parado lá atrás, na década de 30, né? Até 54 mais ou menos, com Vargas, e em 56, a partir de 56, JK recomeça esse projeto desenvolvimentista, quase que não sai, tá? Ambos são apreciadores do governo militar, né? Do autoritarismo, do totalitarismo, enfim, e tentam fazer valer esse tipo de questão aqui no Brasil, né? Mas, lembrando-se que ainda estamos falando do período de ditadura militar, beleza? Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida é só me procurar. Estou à inteira disposição, ok? Beijo para todos. Fique em casa.